Deus uma direção, porque a igreja precisa tirar a máscara. E a gente pensa que veio para Jesus e os nossos problemas acabaram, e isso é uma mentira. E a gente pensa, porque está servindo ao Senhor, nós não sofreremos ataques. E tendo visto, trabalhado com mulheres, e visto o que tem acontecido no nosso meio evangélico, nós não podemos fechar os olhos. Nós precisamos abrir a nossa mente e saber as armas certas para guerrear contra o inimigo das nossas almas. Nem tudo é diabo. Fala para sua irmã, nem tudo é diabo. Esse mito tem que cair por terra. E nem tudo foi Deus que quis. Nem tudo foi Deus que quis. Depende muito mais das nossas escolhas, as decisões de Deus sobre a nossa vida. Então tem dois assuntos que têm me chamado a atenção, e eu queria perguntar aos meus amigos aqui. Eu vou separar, tá? Com quem eu vou falar, porque fica melhor, né? Como você definiria, pastor Wellington, um narcisista? Megalomaníaco que julga ser melhor do que as outras pessoas, e ele vai fazer absolutamente de tudo. Eu tô te ouvindo. Não? Isso aí, reclama mesmo, tá? O narcisista, ele é um megalomaníaco que julga ser mais importante do que todas as pessoas, e ele tem uma necessidade de alcançar e sempre estar acima de todas as pessoas que estão próximas a ele, no ambiente que ele está, custe o que custar. Ele é o exemplo bíblico mais forte que eu posso pensar, são dois, e é mãe e filha, Jezabel e Atalia. Essas são as pessoas que são capazes, por exemplo, Atalia foi capaz de matar quase todos os seus netos, por causa do desejo de subir ao trono, e ela conseguiu fazer isso. Então, a pessoa que ela tem uma tendência muito forte para se colocar nessa posição, ele é visto como Narciso. Narciso vem na verdade, de um mito de um deus grego, que o sujeito, a princesa estava apaixonada com ele, mas ele era bonito demais para ela. Ele era tão bonito que ele olha o reflexo dele mesmo numa piscina e ele se apaixona por ele mesmo e vira uma flor. Lindo, né? Então, parte do princípio de que eu tenho que estar em evidência, custe o que custar. Ele é manipulativo, ele faz de tudo em volta das pessoas, coloca umas pessoas contra as outras, e ele tem a tendência de se dar bem. Não se engane, os narcisistas estão dentro de nós, perto de nós, dentro das igrejas. Conheço pastores, conheço líderes que infelizmente sofrem desse mal e julgam estar fazendo isso debaixo da autoridade do Senhor. A autoridade não tem absolutamente nada a ver com narcisismo. Você pode ter autoridade sem precisar subjugar e subordinar as pessoas. Glória a Deus. Pastora Cida, a margem de narcisista a homens é equivalente à de mulheres? Tem mulher narcisista? Gente, o narcisismo é um transtorno que no início a gente tem traços, depende muitas vezes até da personalidade. São pessoas mais imperativas, mais dominadoras, mas por ser um transtorno, ele atinge os dois. Só que a forma da mulher operar no narcisismo ela é diferente. O homem, ele procura mais poder, ele procura mais autoridade, está em evidência. A mulher tem uma forma mais sinistra, a mulher é mais manipulativa.
A mulher, ela é coitadinha, ela vitimiza, ela é boazinha, ela é bajuladora, ela puxa saco, ela é nhenhenhen, ela é coitadinha, entende? Então a forma do narcisismo operar na mulher é diferente. É aquele contexto onde a mulher vai navegar com você e ela é muito sutil, porque dá a impressão, pastora, de que a pessoa está cuidando de você, mas lá no fundo ela está te manipulando para obter aquilo que ela necessita. Entende? Então a manipulação da mulher, ela é perigosa porque ela é meio serpente. Ela é meio sutil, você não vai perceber, e às vezes quando você menos às vezes você menos acorda, você já acabou fazendo aquilo que ela queria e você nem percebeu que estava fazendo aquilo que ela queria. É um transtorno realmente muito, muito complexo, mas assim, no básico que eu posso te dizer. Pastora Luzia, qual a relação do narcisista com o psicopata? Vai lá, vai lá, fala aí. Boa tarde, queridos e queridas. Primeiro do que tudo, eu quero dizer para você que Jesus morreu pelo narcisista também. E quero dizer que se por algum acaso você se identificar com alguma das características faladas aqui, tem ajuda para você. Só existe alguém que está condenado e você sabe quem é. Há salvação para cada um de nós. Nós temos a tendência de demonizar as pessoas que sofrem de transtornos mentais. Ninguém pediu para nascer com um transtorno mental. E eu tenho levantado a bandeira no meio cristão da misericórdia para as pessoas que têm transtorno. Nós não podemos apenas atirar pedra nesse momento em que os profissionais estão falando, você está pensando, eu conheço alguém assim, eu conheço alguém que faz isso. Jesus morreu por mim, por você e por esse alguém também. Então a gente parte desse princípio. O narcisista em si tem extremas características psicopatas. E é como a Bíblia diz, ele é amante de si mesmo. E de onde vem esse narcisismo, né? Clinicamente falando, o narcisista vem de uma idolatria a si mesmo, de uma adoração a si mesmo. Ele fica completamente cego em relação às outras pessoas e se torna uma pessoa insensível, imprudente, sem compaixão, porque ele acha que tem a obrigação, como diz o espanhol, de complacer-se, ou seja, de se amar tanto. Todo narcisista acha que tem uma dívida com ele próprio. Então não pense você que a pessoa é narcisista porque ela é mal. Alguns decidem o caminho do narcisismo. Alguns decidem percorrer e trilhar esse caminho. Mas outros nasceram assim, lutam contra isso. É um transtorno, como a doutora falou, é um transtorno dentro do DSM-5, que é o Manual de Doenças Mentais, o Manual Internacional de Classificação de Diagnóstico de Doenças Mentais. É um transtorno mental. Nós temos a misericórdia com quem tem câncer, nós temos misericórdia com quem tem AIDS, por exemplo. Então nós também, enquanto igreja, deveremos aumentar nossa misericórdia com aqueles que sofrem dos transtornos mentais diagnosticados pelos médicos. É desse jeito. Me casei e descobri que eu casei com um narcisista, com um psicopata. Não só narcisista, um psicopata. Alguém que passa uma naifa ao contrário do meu pescoço quando eu estou dormindo. Alguém que não deixa eu dormir. Alguém que me ameaça, quebra meu carro. Alguém que me empreende, controla o meu celular, meus amigos, me tira da minha família. O que essa mulher faz? Quem quer responder? Pastor Hélio está querendo. Paz e graça. Eu tenho trabalhado há quase 15 anos em recuperação de mulheres, né, em todas as áreas, principalmente nas áreas emocionais. E uma das coisas que eu mais vejo nesse contexto, pastora, é que as pessoas, elas espiritualizam às vezes as coisas, né?
porque isso é um transtorno, né? São relacionamentos tóxicos e você tem que levar os sintomas muito a sério, tá? Por exemplo, Narciso, ele, como o pastor já falou sobre a origem, ele ouvia, ele não quis a mulher, tá? Porque ele se achava bonito demais, mas uma outra pessoa se apaixonou por ele, que era Ego, uma personagem chamada Ego. Então, o que é que o Ego fazia? O Ego repetia tudo que o Narciso queria ouvir, entendeu? Então, isso é um dos principais sintomas, porque a pessoa que ela é psicopata, você tem que fazer o que ela quer, tá? Então, assim, são vários sintomas, gente, que podem começar na infância. E vocês têm que prestar atenção, principalmente no início dos relacionamentos. Porque ninguém fica narcisista de uma hora para outra. Entendeu? Então, assim, tem coisas que durante o namoro você vai deixando, tá? E que vai se agravar no casamento. Quando uma mulher, durante esses 15 anos eu observei uma coisa, doutora. Quando a mulher chega pra gente para falar, é porque já ultrapassou o limite. Entendeu? Então, assim, vocês têm que procurar ajuda rápido, tá? Para você não morrer. Eu tenho visto mulheres morrer por causa de relacionamentos narcisistas, né? Isso é uma coisa muito forte, infelizmente, dentro da nossa cultura. Existe em todas as culturas, mas dentro da nossa cultura tem uma ascendência muito mais grande, maior, que vocês podem ver em todo sentido. Então, aquela pessoa que ela quer, você tem que repetir para ela. Você tem que autoafirmar o tempo todo. Você é mais do que bom. Você é bom. Ou seja, é um manipulador emocional. O outro sintoma é o seguinte, coisas repetitivas. Hoje bate, você dá um tapinha e chora. São altamente almáticos. Ai, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Eu não queria fazer isso, eu não queria fazer isso. E aquilo vai desgastando as pessoas emocionalmente, né? A chegar ao ponto daquela pessoa já perder a sua própria identidade. Você quer falar, né, Cida? Eu queria falar uma coisa aqui bem interessante. O cuidado que nós temos que ter é que dentro do cristianismo, dentro da religião, nós aprendemos, nós confundimos a passividade com a submissão. Então, muitas das vezes, mulheres e até homens estão debaixo desse jugo de estar relacionando com uma pessoa que é um misógino. Depois vocês podem olhar, que é um traço do narcisismo. Então, o que acontece? Nós achamos que nós temos que submeter a tudo porque nós precisamos em Cristo ser submissos. Na realidade, existe essa linha muito fina entre você ser passivo e você ser submisso. Então, quando a submissão ultrapassa o seu senso de dignidade, está na hora de você levantar a tua mão, amém? Amém. E uma outra coisa, estabelecer limites no relacionamento, aprender a dizer sim, aprender a dizer não, aprender a estabelecer o teu espaço na relação, faz com que o cônjuge, ele crie um pouquinho o medo de te perder, pastora. Porque, olha, deixa eu falar uma frase, eu já vou passar o microfone para vocês. O teu bom não conserta o ruim do outro. Repete esse negócio. O teu bom não conserta o ruim do outro. Ele só assevera. Então tem pessoas que acham que ela sendo bonzinha, passiva, fazendo tudo o que quer e que o outro, por final, reconhecerá a tua bondade, você está muito enganado. Por quê? Porque o narciso ou misógino, que é uma outra característica de pessoas que gostam de provocar a dor no outro, para eles você não é manso, você é fraco. Então nós temos que ser vigilantes entre sermos passivos e sermos submissos. E entender que nossa bondade não conserta ninguém. Sim, estabelecendo limite, nós podemos manter a nossa dignidade intacta. Amém? Obrigada. Glória a Deus. Karine, como conduzir um casamento quando um dos cônjuges é narcisista? Boa tarde. Só reiterando acerca da questão que você fez,
acontece dos dois lados, mas estudos já falam que, em maioria, são os homens que são narcisistas, né? São estudos. Como conduzir um casamento quando o cônjuge é narcisista? Geralmente, o narcisismo e a psicopatia, os dois são transtornos de personalidade, segundo o DSM-5. Os dois podem até andar juntos, né? Eles são equiparados em termos de sintomas. Os dois, tanto o narcisista quanto o psicopata, eles se abstêm de culpa. Só que o psicopata é porque ele nasce com um problema, um defeito no cérebro. Isso, é genético. E o narcisismo, ele é adquirido de acordo com a criação que se dá, né? Transtornos de personalidade, eles são construídos no decorrer. O narcisismo, ele pode ser diagnosticado numa criança, porém a psicopatia, mesmo que tenha traços, ela exige para o diagnóstico depois que tenha esse traço desde a infância, porém é proibido diagnosticar crianças, e a fase da adolescência é que vai se perceber a relação que se tem. Temos um caso, existe uma minissérie sobre quem matou Versace, que aconteceu lá na Flórida. O cara que matou Versace, ele é diagnosticado como extremo narcisista e psicopata. Então, eles podem andar juntos, e a gente pode não perceber quando se é casado com um narcisista ou psicopata, ou ambos até, porque para ambos eles têm nos critérios diagnósticos muitos sintomas parecidos, né? Os sintomas são na maioria voltados para si. Eles tentam tomar vantagem em tudo que faz. O narcisista é amante de si mesmo, como foi dito. Enquanto que o psicopata, que na verdade esse nome psicopata, ele já foi até banido do DSM-5, né, doutora? E agora nós temos um termo modificado que é transtornos de personalidade antissocial. Esse é o nome dele agora, não se fala mais psicopatia. Assim como o homossexualismo também foi mudado, e não é ismo, é homossexualidade, porque não é nascido homossexual, e sim é um problema comportamental, então é idade. Termina com idade, isso. Então, assim, a pessoa que se casa com o narcisista, ela vai perceber depois que casou, infelizmente. Ela nunca percebe antes, né, até porque esses dois diagnósticos são muito difíceis de se fazer. O de psicopatia só pode se diagnosticar após os 18 anos, mesmo que a criança apresente sintomas, né, desde sua infância. Casado com um narcisista, o marido ou a esposa, né? O marido, um dos cônjuges, geralmente eles vão querer chamar atenção em tudo. Tudo vai ser voltado para eles. Quando é homem, ele tem a mania de humilhar a esposa, dizer: olha como você é gorda, olha como você não está bem vestida, inclusive na frente das amigas. Mas isso é reincidente, não é um comentário solto aqui e ali. Isso são ciclos, são repetitivos, como foi dito aqui. E o que tem a se fazer, o que biblicamente se diz é que nos últimos tempos, lá em Timóteo, 2 Timóteo vai falar que nós deveríamos nos afastar, porque nos últimos tempos haveriam homens amantes de si mesmos, buscando as suas próprias necessidades. Esses dois transtornos, eles não têm cura, tá? Transtorno de personalidade não tem cura, faz parte da personalidade da pessoa. E levando para o lado espiritual, que é até antiético nossa parte, né? Mas como somos cristãs, não estamos aqui fazendo a psicologia cristã. No entanto, nós não podemos fechar os olhos para esse lado. E no reino espiritual nós vamos olhar que existe um espírito jezabélico que opera e faz uma simbiose na personalidade da pessoa, fazendo com que ela se comporte dessa forma, reforçando, né? Estimulando os reforçadores. A pessoa pode nascer psicopata e nunca manifestar a psicopatia. E o psicopata, ele pode nunca matar alguém, pode viver a psicopatia dele sempre. O narcisista, enquanto isso, ele vai sempre buscar atenção para si. O problema do narcisismo é buscar atenção para si. Ele é o dono das atenções, ele é a melhor pessoa do mundo, é mania de grandiosidade. Enquanto que o psicopata, ele vai manipular para obter vantagem em seu favor, ao seu prazer. O objetivo dele sempre vai ser quebrar as leis. Se você tem um adolescente que quebra as regras, que quebra as leis, que não obedece às leis de casa, começa a ficar atento, porque todo psicopata quebra as leis. Mas respondendo à pergunta, porque é um assunto muito gostoso de se falar,
casado com um narcisista. Pode desligar as câmeras, por favor? Claro, só tem uma ligada. Pode ser? Gente, se alguém tiver fazendo live. Please. Please. Gente, principalmente para as mulheres, porque isso tem acontecido demais, e as minhas irmãs aqui, profissionais, vão entender isso. Uma das coisas mais complicadas sobre o psicopata é porque ele é incapaz de ter empatia. Não é uma coisa de mente, é uma coisa de cérebro. O que acontece? Os estudos que foram feitos é o seguinte: foram colocadas fotos na frente dessas pessoas, fotos de acidente, de gente perdendo a cabeça, arrancando o braço, e no lugar do cérebro, que nós chamamos a parte do cérebro emocional, exatamente naqueles lugares, a cabeça e o cérebro dessas pessoas ficou inativo, completamente inativo. Uma pessoa normal, quando foi exposta a essas imagens, aquilo chegou a brilhar. Então veja que, se você algum dia disse assim: essa pessoa parece que não se importa com a minha dor, ele não está vendo o que eu estou sentindo, não está vendo mesmo e não sente mesmo. Quimicamente falando, isso é cérebro, não é mente. Então olha o perigo. O perigo é que você acha que ele vai ser mudado por alguma coisa que você faz, por alguma coisa que você fala. Ele não vai mudar porque é físico, é como se ele tivesse uma falta de uma perna. É físico, é patológico, o negócio, ele é sério. Então, o que fazer então? Prestar atenção aos sinais, porque, como foi falado aqui, na verdade, só cerca de 1%, talvez até menos, de psicopatas que se tornam, na verdade, assassinos. Eles em si só não são assassinos. Mas escute, o perigo é você estar trabalhando com alguém que você vive acreditando que algumas coisas que você for fazer vai fazê-lo mudar. Não muda nunca. Por quê? Genético, e não tem, na verdade, cura, como foi bem dito aqui. A pessoa que ela é narcisista, infelizmente, principalmente para as mamães que estão aqui, nós estamos no mundo da pós-modernidade. Nós saímos da era moderna e nós entramos no mundo onde saímos da razão e entramos da emoção. É por isso que hoje você não pode ver um pregador que faz alguém chorar, todo mundo gosta. Alguém que faz algum tipo de coisa para as pessoas sentirem a emoção e ser almáticas, elas gostam disso. E aí o que está acontecendo? Os pais estão com esse desejo, esse desejo grande de serem amados pelos filhos. Por causa disso, se tornam pais indulgentes, que dão coisa para os filhos em vez de corrigir os filhos. E essas crianças, quando crescerem, vão fazer com todo mundo à sua volta o que fizeram com os pais. Então tem um monte de gente aqui que sofre disso, porque o seu papai, infelizmente, te deu tudo que você queria. Você se tornou o centro. E porque você era o centro na sua casa, você gritava, esperneava, fazia pirraça, e o papai vinha, colocava no colo e falava: neném, lindinha, e te dava o iPad, te dava o celular. Nós estamos dando presente para crianças que no passado eram corrigidas com vara. Gente, eu preciso ter uma palavra também que é referente à pós-modernidade, que eu tenho vivido muito no consultório. Nós estamos vivendo na época da disfunção familiar. Então a família está sendo desintegrada. Quando a família desintegra, quer dizer, o senso de norteamento da criança vai se perdendo. Então nós temos hoje uma grande, não estou fazendo uma crítica, eu entendo a situação de cada um, mas nós precisamos entender uma coisa: uma criança que não tem um pai dentro de casa, ou se o pai é um homem presente ausente, que é o pior tipo de pai, ele está lá, mas ele não está lá, é aquela criança que ela não aprende, pastora, o senso de governo. Então uma criança que não tem esse senso de governo, ele não tem senso de norteamento. Então, como nós estamos na época do divórcio, ou então na época de que os pais não estão tão presentes na vida da criança, o que está acontecendo hoje? Precisamos entender que o nosso cérebro, o cérebro da mulher, ele é um cérebro auxiliador, ele é um cérebro administrativo, mas ele não é um cérebro que governa. Então, como a maioria das crianças, principalmente boys, eles estão sendo criados por mulheres, e a mulher não sabe entender a cabeça de boy. Então nós estamos tendo hoje
o menino com a mente da mulher. O que é o menino com a mente feminina? É o menino com a mente administrativa, não é o menino com a mente de governo. Então os homens ficam difíceis de tomar iniciativas, eles não têm liderança, eles não vão ter senso de provisão e eles não vão ter senso de proteção, ok, papais? Nós precisamos de vocês. Mas a mulher, por ela criar o boy, ela cria como ela é, como ela sabe. Porque nós damos o que temos e ensinamos o que sabemos. Então, quando uma mulher, principalmente boys, você cria um menino com a tua cabeça, ele não vai procurar uma esposa para ele prover, proteger e liderar. Ele vai procurar uma mãe para continuar recebendo da mãe, da esposa, aquilo que ele recebeu da mãe. Entende? Nós precisamos entender como a pós-modernidade está deixando as famílias disfuncionais. O homem precisa, e hoje em dia a gente não encontra mais, não existe mais aquela lei intrínseca, aquela lei que ela é não falada, mas ela é existente. E quem faz o quê? Não é? Porque nós temos mente de governo, de auxílio, gente. Nós não temos mente de governar. Então, eu costumo dizer, às vezes, em conferência de casais que eu faço, que quando o homem não governa, a mulher domina. Porque a mulher não sabe governar, ela sabe o quê? Dominar. Então, ela faz do menino dela, aquele menininho que se gripa, com um ventiladorzinho ligado em cima dele. E ela trata ele como um bonequinho dela. Ele cresce e ele tem dificuldade em manter o governo, a masculinidade, o papel dele de prover, proteger e liderar. É só uma adenda a palavra do pastor. Só que pensando, você fala e me leva longe. Obrigada. Meninos criados assim, e geralmente como centro das atenções, são crianças que nunca são frustradas. E a não frustração leva também a desenvolver uma personalidade narcísica. A pessoa pode nascer com gene da psicopatia, pode nascer com essa predisposição. Entretanto, os gatilhos do contexto social em que ela vive é que vão desenvolver, vão dizer se ela vai desenvolver isso ou não. Então, você pode ter um psicopata em casa, mas é uma criança que nunca vai apresentar e não vai ser um adulto problemático ou antissocial, e nem tampouco narciso. Ou pode também, no que diz respeito à maneira como você cria os seus filhos. Tudo começa na criação. Entenda que tudo está na nossa mão, na criação. E eu falo vou repetir até o que eu falava lá na faculdade. Poxa, se eu soubesse, teria deixado para ter os meus filhos depois de virar psicóloga. Eu costumo dizer que o nosso lar é um laboratório. É um laboratório. O mesmo lar que criou Hitler, criou Jesus. Uau! Bate palma, gente! O nosso lar é um laboratório. Você vai decidir que ser humano você vai criar. Glória a Deus. Se nós tivéssemos tempo, eu ficava a tarde toda falando de narcisismo, sobre a psicopatia aqui. Mas nós não temos tempo. E eu convidei também para estar conosco a Fernanda, que é uma menina muito linda. Eu gostei de conversar contigo, Fernanda. E a Cléria, as duas estão na área de coaching. E eu queria desmistificar algumas coisas com relação ao trabalho dessas meninas. Então, eu quero perguntar para a Fernanda, primeiro, Fernanda, o que é um coach? Primeiro, obrigado pelo menina. Gostei. Amei. Gente, o coach, e eu vou falar dentro da metodologia que eu conheço, que eu represento, que eu estudo e ensino há 10 anos. Eu não vou falar de outras metodologias de coaching, ok? Então, o coach é o profissional que, através do processo de coaching, no nosso caso, coaching integral sistêmico, que leva as pessoas a, em primeiro lugar, um autoconhecimento, uma autoconsciência, e essa é uma palavra de ordem, consciência. As pessoas estão passando pelo mundo sem parar para ter consciência do que estão vivendo, de quem são, de onde estão, do que estão fazendo. Então, nós, coaches integrais sistêmicos, dentro do processo, trazemos essa consciência. Para quê? Para que através dessa consciência levemos as pessoas com as ferramentas, com a ciência
dentro da psicologia também positiva, da neurociência, da física quântica e no nosso caso, porque nós somos cristãs, a nossa instituição é cristã, a nossa metodologia é cristã, dentro das ciências que estão na Bíblia, na palavra de Deus, levando essas pessoas a uma autoconsciência, autogestão, gestão da emoção, para que a gente possa fazer o que Deus nos mandou fazer. Deus criou Adão e Eva para que dominassem o mundo e tudo que no mundo há. Só que hoje as pessoas não dominam os próprios pensamentos, não dominam as próprias emoções, as atitudes, não dominam nem a língua. Olha aí! Então é isso que um coach faz. Seria redirecionar? Primeiro, se descobrir, depois trazer uma identidade, porque as pessoas não sabem quem são, menos ainda quem são em Cristo. As emoções estão completamente confusas, debilitadas. Eu costumo dizer, quando eu estou formando coaches, que os canos estão obstruídos. Como os canos estão obstruídos, elas não permitem nem que o Espírito Santo faça o papel dele, que é de entrar e promover a transformação, porque por conta das emoções completamente tóxicas, as pessoas não dão lugar para o Espírito Santo. Então, primeiro, o autoconhecimento, saber quem de fato são, buscar essa identidade e depois buscar a identidade em Cristo, para que essa identidade não esteja distorcida. Clarinha, inteligência emocional. A gente ouve tanto falar, né? Fala um pouquinho para nós. Em primeiro lugar, eu quero agradecer, obrigada pela oportunidade. E para mim é uma honra estar aqui também falando sobre o coach, porque verdadeiramente, assim, eu tinha só o lado espiritual e para mim estava maravilhoso. E agir assim, orando pelas pessoas, como eu continuo. Mas quando eu vivenciei a inteligência emocional, o que é a inteligência emocional? É o equilíbrio, razão e emoção. Então, quando você conhece você, o que a Fernanda acabou de falar, quando você descobre quem é você, a sua vida transforma. Então, quando você equilibra razão e emoção, você tem a capacidade de desenvolver a sua vida dentro de casa, fora de casa, na igreja, com os filhos. Você passa a conhecer o seu perfil, quem é você. E hoje o que está acontecendo? Eu atendo muitas mulheres, a maior parte mulheres. E o que está acontecendo? Elas não sabem quem são. Não sabem quem são. E quando você não sabe quem é você, como que você vai educar os seus filhos, como foi falado aqui? Como que você vai ter um casamento perfeito, bom? Porque Deus, Ele falou que é uma vida extraordinária, é vida e vida com abundância. E é possível sim ter uma vida de abundância. Quando você controla razão e emoção em Cristo Jesus e você descobre quem é você, você consegue sim ser feliz. Então tem muita mulher, pode bater palmas porque é para o Senhor. Então tem muitas mulheres perdidas, autoestima baixa demais, porque o marido, que já foi falado aqui, muitas vezes o próprio marido. Só que quando você sabe quem é você, você pode ouvir qualquer coisa que não vai te abalar, não vai te jogar pro chão, porque você sabe quem é você. Alguém um dia falou assim pra mim: vai parar de alimentar o vício emocional do outro, vai deixar de ser um codependente emocional. E é isso, com certeza, porque isso também é muito forte. Você alimentar o vício do outro é uma droga, né? Então alguém falou pra mim assim: pastora, você não tem problema não? Você só é feliz? Eu falei: graças a Deus, eu tenho muito problema, mas eu sei quem eu sou. E eu quero também só falar uma coisa, que um dia uma pessoa falou assim pra mim: pastora, você não vai fazer aquela bariátrica? Aí eu falei: não. Ela falou: você é feliz assim? Eu falei: sou feliz demais, gordinha.
meu ministério, gente, quando você descobre quem é você, e o coach é isso, sabe? Tem pessoas que ficam uma vida na igreja, uma vida, e não tem mudança. Coach é ação e resultado. E o Paulo Vieira, ele disse, é o nosso mentor, e ele fala uma coisa que eu gravei muito. Ele falou assim: as pessoas são mais fáceis, olha como que isso é forte, é mais fácil você falar com uma pessoa para carregar um bloco de pedra do que falar com ela para, pensa e age. Então isso é muito forte. Então o coach é ação e resultado. O que a gente faz? Olha você, o momento que você está vivendo, quem é você hoje? E para onde você quer ir? Então procure o profissional, porque o coach vai te ajudar a descobrir quem é você, para você ser o quê? Para você ser você, para você conseguir sair desse mesmice que você está e viver a vida que Deus tem. Porque o maior coach foi Jesus. Ele chegava, o pastor, e perguntava: o que queres que eu te faça? Então, você precisa saber o que você quer e quem é você. Eu gostaria só de fazer uma colocação, arrematando o assunto narcisista, psicopata. Até quando esperar? Ou o que fazer? Quando você já é casado com alguém, ou quando você convive com alguém assim. Nós temos neurose, psicose e psicopatia. A psicopatia, na verdade, se institucionaliza. Não é mais como era antigamente, que as pessoas ficavam internas, mas se institucionaliza. Então, quando você identifica características, não espere o pior acontecer. Existem muitas linhas de ajuda. Peça ajuda. É excelente nós orarmos, buscarmos a Deus. Mas eu sei que tem muitos pastores aqui presentes também. Você pode ajudar a vítima do psicopata também buscando ajuda institucionalizada. Por isso que existem os meios apropriados para isso. Então, até quando esperar? Você sofreu a primeira vez, sofreu a segunda vez. Essas coisas têm indícios. Nós não podemos ter como normal algo que é uma anomalia comportamental. Algo que é um comportamento anormal. Nós esperamos que o tempo mude, esperamos que venha a transformação, mas certas coisas não se transformam. Para que você não venha ser a personalidade desfragmentada da história. Para que você não venha se desconstruir. Porque eu conheço pessoas que vêm no meu consultório. Por que elas não sabem mais quem elas são? Porque alguém falou tanto sobre elas, o contrário daquilo que elas eram, que elas se perderam. Então, para que você não seja vítima de morte, para que você não seja vítima de uma agressão fatal, eu tenho pessoas que vêm no meu consultório marcadas com ferro de passar roupa. E elas, em nome do orgulho, mas o que é que a minha mãe vai dizer se eu denunciar? Casadas com pregadores que muitos de nós levamos nos nossos altares. Por quê? Porque a pessoa acha que a esposa está endemoniada, então ele acha que tem o direito de puni-la, porque é o sacerdote da casa. 80% dos meus pacientes são mulheres esposas de pastores. Graças a Deus é mais no meio Centro-América, que eu atendo pouco brasileiro. Mas no Centro-América é uma cultura a punição da mulher. Então nós temos que ter muito cuidado, porque a personalidade, o distúrbio de personalidade, o antissocial, o psicopata, ele se sente no direito de punir. Porque ele se sente no direito de ter poder sobre aquela pessoa. E ele pune como? Ele pune privando de finanças. Ele pune colocando os filhos do seu lado. Ele pune fisicamente, sim. Ele pune com puxão de cabelo. Esposas de pastores que são beliscadas dentro das igrejas. Isso é comum. Aqui ó, do lado, eu estou falando de coisa real, no dia a dia. Esposas de pastores que são humilhadas, que têm a sua voz caladas dentro das igrejas. Então isso se institucionaliza. E o que é que eu chamo de institucionalizar? Não é chamar o 911 para que a pessoa fique presa dentro de uma instituição que trata psicopatia, não se trata disso, mas existem intervenções. A lei está a favor da mulher. Em nome dessas intervenções, obviamente que a pessoa não será curada, mas ela pode ser controlada. Tem muitos psicotrópicos e pode ser controlado. É possível conviver? É, desde que a sua vida e de seus filhos não estejam em perigo. E o que eu chamo de perigo não é simplesmente o abuso físico. O abuso emocional, ele é muito pior do que o abuso físico.
Então, busque ajuda, busque uma autoridade, acima de tudo, denuncie, não tenha medo, não pense que as pessoas vão pensar de você, mas o que é que vão pensar de mim? Vão dizer que eu não fui forte o suficiente para suportar. Seja forte o suficiente para não se desconstruir por amor ao outro, quando muitas vezes esse outro nunca vai ter amor por você. Ai, meu Deus. Deixa eu arrematar uma coisa aqui. Você estava tímido só no começo, né? Você abriu a nossa caixinha, pastora. A gente está acostumada. Deixa eu dizer uma coisa para vocês. Vamos desmistificar o que é a terapia. A nossa cultura ainda estigmatiza demais a terapia. Gente, a palavra terapia significa cura. Psique significa alma, ou seja, a mente, que é a sede da alma, das emoções. Então, psicoterapia é cura da alma. Então, se nós entendermos que nós não precisamos de ter o preconceito, as pessoas acham que a terapia é para louco. Não, gente, terapia é para você não ficar louco. Yes. Amém? Amém. O psiquiatra, que é o médico que especializa em doenças mentais, este sim pode te dar um diagnóstico, inclusive um diagnóstico que dá hoje no DSM-5, tá? Então, não se prive desse direito, desse privilégio. Nós precisamos usar a terapia, como Tiago 5,16, confessar as vossas culpas uns aos outros, orai pelos outros para que sejais sarados. Uma outra coisa também que eu quero pegar uma rebarbinha aqui, porque eu lido demais com isso, uma das coisas que eu mais lido no consultório. Eu não vou tomar remédio, porque eu não vou ficar dependente de remédio. Irmão, se você tem uma diabetes, você precisa aplicar insulina no seu corpo, você não é dependente da insulina, o teu pâncreas não produz a insulina. Se você tem uma pressão alta e você precisa tomar um medicamento, você não é dependente do medicamento. Você tem uma pressão alta que precisa de alguma coisa para regular. Então, nós precisamos parar de ver o cérebro somente como um lugar não físico. O cérebro é um órgão, como todo órgão, presta atenção, ele também adoece. O teu estômago adoece, nós podemos ter um fígado que adoece. Por que o nosso cérebro não pode adoecer? Então precisamos quebrar esse mito do medicamento. Estou dizendo para você que você vai tomar medicamento a vida toda? Não, mas você pode tomar por um certo tempo, não é? Olha, junto com uma terapia, eu já trabalhei com pessoas que tomavam 600 miligramas de remédio por dia, hoje toma 30. Entende? A terapia tem hora que ela não vai funcionar sem o medicamento, porque é o medicamento que vai equilibrar a química, a sua percepção, o seu sistema cognitivo, vai te ajudar a redirecionar, a pensar. E o remédio, ele vai trabalhar nessa área química do teu corpo. Muitas das vezes você pode também tomar muitos medicamentos, mas se você não fizer uma terapia para você desabafar o cérebro, o que é que vai acontecer? Os médicos vão aumentar o nível de medicamento e você não vai ter solução. Então, nós temos que entender que o nosso cérebro tem uma parte física que precisa sim ser medicada e ela tem uma parte não física que precisa sim terapizada, se eu posso usar esse termo. Então precisamos vencer esse preconceito, porque às vezes 10 miligramas de uma fluoxetina ou de um PANS da vida, um clonazepam, às vezes 5 miligramas, 10 miligramas, vai fazer com que você durma, e quando você dorme, você pensa, e quando você pensa, você descansa, você esclarece. Então vamos deixar aqui, muito obrigada pastora Dil, porque eu sempre tenho vontade de falar, quando eu vou ministrar, eu falo isso. Gente, por favor, vamos perder o preconceito com o medicamento. Verdade. Não precisamos ficar dependentes, mas se o teu cérebro precisa ser medicado, irmãos, eu não teria dificuldade nenhuma. Alguém já teve alguma dificuldade de colocar um panzinho na cabeça, poder dormir 12 horas e descansar? Só acrescentando que eu falei aqui que eu tomei medicação por mais de 2 anos e eu vou dizer uma coisa para vocês. Sempre fui uma mulher de oração, sempre fui uma mulher que sempre esteve ali com a vida espiritual regada dos melhores nutrientes. Não estou dizendo que isso não resolve, mas não vamos espiritualizar aquilo que é material, aquilo que é cerebral, aquilo que é neuronal, né?
o cérebro ele precisa trabalhar com certos tipos de hormônios e substâncias, e ele muitas vezes deixa de produzir. Então, quando você não toma medicação, aquilo que está só aqui vai somatizar. Aí vem a fibromialgia, aí vem o câncer de estômago que eu tive, mas que Jesus me curou, graças a Deus. Aí vem um monte de outras coisas refletirem no teu corpo. Hoje eu não tomo mais nenhuma medicação. E até na medicação eu era criticada pelo fato de eu tomar. Porque ele dizia assim, agora eu tenho uma mulher louca dentro de casa? Quer dizer, eu fiquei naquela situação por conta daquilo que eu passava e ainda era criticada por tentar me recuperar. Mas aquilo me trouxe o equilíbrio para que na terapia eu pudesse levar o problema e organizar. A terapia organiza a tua cabeça. Porque na verdade você não vai... Uma pessoa falou aqui esses dias para mim assim, falando com outras aliás, disse assim, eu não preciso de terapia porque eu converso com todo mundo. Terapia não é conversa. O psicólogo, o que ele vai fazer contigo? Ele vai te ouvir e te ensinar a você se ouvir e também descobrir quem você é. E você se organizar para reagir e criar um repertório comportamental para novas situações, para que você possa ter repertório novo, para que você possa ter respostas novas, para que a tua vida saia do mesmo ciclo doentio em que ela se encontra. Entenderam, gente? Então, vamos vencer o preconceito da terapia. Terapia não é ter a pia cheia de vasilhas. Como eu já ouvi pregadores ali de renomes falando essa bobagem. Porque quem está com uma depressão, quem está doente, ele não vai nem querer lavar vasilha, não vai querer nem saber que tem vasilha para lavar. Terapia, sim, é sentar diante de alguém que te ama o suficiente para muitas das vezes falar a verdade que você não sabe, a verdade às vezes que te dói, às vezes botar o dedo carinhosamente, com todo amor naquela feridinha, dá aquele apertozinho naquele pulso, dói na hora, mas você sai de lá restaurado. É te preparar, é te ajudar. Amém. A ter uma vida em abundância, que é o que Jesus tem para nós. Eu quero fazer uma pergunta para a Fernanda e depois uma para o Wellington e nós vamos fechar, porque depois nós temos o pastor Alexandre Júnior e temos Sara Faria. Então nosso tempo não dá, gente, não dá. Amanhã tem culto, né? Então nós temos que correr. Fernanda, por que as pessoas se auto-sabotam? Uau, você quer que eu responda isso bem rápido? Meu Deus, e agora? Vamos lá. Primeiro, por conta das crenças. E rapidamente, o que são crenças? Não tem nada a ver com religião, com crença religiosa. Crença é toda programação mental que nos foi inculcada de 0 a 12 anos, principalmente. Depois ela é continuamente refeita. Mas principalmente desde a barriguinha da mamãe até 12 anos, tudo aquilo que nós vemos, ouvimos e sentimos, a conversa que eu escuto em casa, a atitude do meu pai com a minha mãe, o que a minha avó está dizendo, que os meus professores estão ensinando, que eu estou aprendendo ou não na igreja, tudo aquilo repetidamente que eu vejo, ouço e sinto, vai formar em mim as minhas certezas, as minhas convicções, mesmo que inconscientes. Então essas certezas e essas convicções, elas têm 3 princípios básicos, as 3 crenças primárias do ser humano. A crença de identidade, a crença de capacidade, a crença de merecimento. Se essas crenças estão distorcidas, que é o que a gente vê aí, todos nós podemos ter algumas, todas, várias dessas crenças distorcidas, por nós nos tornarmos viciados emocionalmente em tudo aquilo que a gente viu distorcidamente ao longo da nossa vida, porque isso, cada comportamento, cada pensamento, cada sentimento produz uma química neural, produz uma química hormonal no nosso organismo. Então, desde pequenininho, a gente vai se viciando naquela química, a química da raiva, a química do medo, a química da ansiedade, a química da insegurança, do ciúme, da vitimização.
Então, diante disso, por nos tornarmos viciados, entra a autossabotagem. Autossabotagem é um nome tão bonito, tá tão em evidência, mas ninguém sabe o que é. Gente, autossabotagem é só febre. Autossabotagem só é sintoma. O que está por trás da febre? Qual é a ferida que precisa ser tratada? Quais são as fraturas emocionais que precisam ser tratadas, que vieram da infância por conta de crenças distorcidas que nos foram inculcadas, de identidade, capacidade ou merecimento? Os nossos pais, eles erraram, assim como nós erramos todos os dias. Não porque queriam, porque não sabiam fazer diferente, porque eles também têm sido o quê? Vítimas de outras vítimas. Então, autossabotagem. Eu sou viciada em reclamação, em murmuração, em vitimização, em traição, em ira, em adultério. Interessante que eu tenho um papel muito difícil porque eu formo muitos pastores. E Deus me colocou nesse lugar difícil de estar. Por quê? Eu tenho que chegar e dizer o seguinte, olha só, você vai para o gabinete pastoral, você abre a palavra de Deus, olha para quem está na tua frente e diz assim, a palavra de Deus diz, não adultere. A palavra de Deus diz, não mate, não roube, não aceite propina, não minta. E aí aquela pessoa que está diante de nós, ela vai dizer, eu sei, mas eu não consigo. Porque Paulo já dizia, o bem que eu quero fazer eu não faço, e o mal que eu quero fazer, esse sim eu faço. Nós fomos sim criados para boas obras, mas desde Adão e Eva, ao longo do tempo isso foi sendo distorcido, e nós fomos tornando-nos viciados emocionalmente em fazer o errado, com a identidade distorcida, capacidade distorcida, merecimento distorcido, passando a não nos ver como filhos de Deus, passando a não merecer o que Ele já nos deu por herança, que é a terra e os céus, e a gente passa a não receber aquilo que já era nosso, porque não sabemos quem nós somos, não nos sentimos capazes nem merecedores disso. E aí vem a autossabotagem, porque se eu sou viciado naquilo, naquela emoção, eu preciso reviver aquela emoção dia a dia. E o pior, tudo isso é inconsciente. Totalmente inconsciente.